Eu me lembro que quando criança, eu morava a 4 quadras de uma queda d'água em São Sebastião, no Pontal da Cruz, na Fazenda Santana. E era só chegar perto de uma trilha que a gente fazia para cair diretamente lá naquela queda d'água. E era muito legal porque tinha várias borboletas que ficavam para uma árvore para outra, sabe? E a gente se divertia muito lá. Então, de repente veio um muro assim, do nada. E a gente não podia mais fazer a trilha. E aí depois eu fui escutando assim, ao passar do tempo, que a queda d'água, tipo, tava diminuindo o fluxo, sabe? E aí eu fiquei com medo disso, né? E hoje em dia não tem mais a queda d'água, né? Lá. Resta o sítio arqueológico, mas a queda d'água que era da minha infância já não existe, sabe? Quando eu e meus pais viemos de Minas pra cá, uma coisa que me chamou muita atenção é que bem em frente à minha casa existia um quarteirão inteiro de mata fechada. E isso pra mim foi algo muito impressionante, porque como eu vim de uma cidade pequena, de interior, eu tô acostumado, né, a ter contato com a natureza. Só que chegar aqui, ver numa área urbanizada, um quarteirão inteiro de mata fechada, isso pra mim foi muito impressionante. Tanto que eu gostava muito de ir lá, principalmente na parte da manhã, que é quando ainda tá bem fresquinho, tá aquele clima geladinho da natureza, sabe? E tem o som dos pássaros cantando, e ali era um momento que eu podia ficar comigo mesmo, era um momento reflexivo, e pra mim fazia muito sentido. E teve uma vez que eu tava saindo de casa e eu vi um monte de gente lá e assim, eles estavam com umas máquinas, estavam cortando as árvores, estavam mexendo com terraplanagem, fazendo terraplanagem e tudo o que eu conhecia de bonito ali tava virando só um tanto de lamaçal, um tanto de sujeira, um tanto de barro, um tanto de embalagem de comida, sabe? Essas coisas que vai juntando e fica um montoado de sujeira. E aquilo ali foi virando um grande, sei lá, um grande lixão, não sei, de entulhos. E depois disso eles pegaram e muraram todo aquele espaço. Então, ainda hoje em dia ainda restaram algumas árvores em pé, não foram todas que tiraram, mas tiraram muitas árvores. E tudo aquilo ali foi fechado e agora não tem como passar. E fizeram meio que um passeio, só que o passeio é todo de barro, porque na verdade só assentaram, né? E aquilo ali virou um grande nada, não foi pra lugar nenhum. E tudo que pra mim fazia muito sentido, tudo que era gostoso, e com certeza não só pra mim, mas outras pessoas provavelmente também desfrutavam daquele lugar, porque é realmente muito grande. Não virou um nada com nada. Quando eu era criança e eu vim morar em Caraguá, o primeiro e único bairro que eu fui morar era o Rio do Ouro. E ele é bem perto da mata e eu lembro que tinha um rio que era lindo, lindo, lindo e bem limpo. Eu lembro que todas as tardes, depois da escola, a gente ia para esse rio e passava o dia inteiro dentro do rio. Era eu, meu irmão e meu pai. E o mais engraçado é que dava para ver os pés e as mãos dentro da água. Aí, com o tempo, foi aparecendo várias pessoas, foram construindo várias casas e a população super aumentou dentro desse bairro. Com toda essa população e essas pessoas que foram aumentando no bairro, eles foram utilizando bastante a água e foi poluindo, né? Porque foram gastando e jogando lixos dentro desse rio. E com o tempo, com tudo isso acontecendo, eu e meu irmão, a gente foi afastado de poder brincar dentro dessa água porque estava bastante contaminada.
Meu pai pegava a canoa e saía limpando esse rio até chegar na praia. Engraçado, eu lembro que eu participava às vezes junto com ele. E tinha muito lixo, muito lixo. E hoje em dia a minha relação com esse rio é bem pouca, porque desde então a gente não pôde mais ficar perto dele ou utilizar ele por conta da sujeira mesmo. E com a população sempre aumentando, a água vai ficando cada vez mais suja e sem poder ser utilizada. E com esse aumento da população, o bairro está super cheio, existem várias casas perto do rio, ainda tem pessoas que continuam jogando lixo no rio, sem nenhuma noção. Eu lembro, quando eu era pequena, que eu morava bem distante da escola, né? E eu era pequenininha, então minha mãe que tinha que me levar pra escola. E eu lembro que ela me levava de bicicleta. E o caminho era bem longo, da minha casa até a escola. A gente caminhava por um bom tempo nessa avenida que era bem grande. Eu tenho na minha memória o meu olhar que eu ia sentada, né, atrás, então na bicicleta, então eu ia olhando assim para baixo, conforme minha mãe ia pedalando, e era como se o tempo corresse ali por debaixo dos meus pés. E na época, essa avenida, pra mim, né, era muito grande, e era uma imensidão de barro. Era terra, era barro batido, sabe? E eu lembro que eram 2 vias só, uma de quem vai e outra de quem volta. E era um caminho bem rotineiro, né? E hoje, essa avenida, eu confesso que quando eu vou lá para as minhas recordações, é uma avenida que, se eu tivesse que fazer um comparativo, eu nem... Não tem comparação. É uma avenida que ela é inteira cimentada, tem várias vias, tá completamente mudada assim do que foi na minha lembrança lá do meu passado. Não existe comparação, tá bem diferente. Nossa, tá aqui hoje tá sendo bem diferente. Porque eu pensei que eu ia encontrar um lugar assim parecido com o que eu tinha guardado na memória, sabe? E agora que eu tô aqui, eu vejo que muita coisa mudou. Sei lá, tipo, a rua era de terra e é diferente, né, pensar no asfalto. E lembranças legais que eu tenho daqui também é que quando eu passava aqui, eu era pequenininha, tinha muito mato. E tinha um matinho que parecia salsicha. E aí eu e minha irmã, a gente falava que no caminho tinha pé de salsicha. Eu nem sei o nome dessa planta, mas ficou gravado na memória, né? Esse pezinho de salsicha. Eu lembro do som da cigarra, perto das férias de verão, quando a gente voltava da praia por aqui. Ou quando a gente voltava à noite, não tinha iluminação. Mas a gente atravessava, mesmo no escuro, e a gente via vagalumes. Em noite de céu estrelado, sabe? A sensação que a gente tinha com os vagalumes era que o céu tinha continuidade. O céu ia até o chão. Então tenho boas memórias desse lugar. Quando acabava esse caminho, a gente encontrava uma pista. Uma pista com 2 mãos. Uma para ir e a outra para voltar, sabe? Não tinha nem acostamento. Então, hoje em dia, ver como que tudo isso se transformou, nossa, é surreal. Parece que eu tô em outro lugar, sabe? Sei lá, esse viaduto, não sei. Que eu tenho a sensação que liga nada a lugar nenhum, né? Porque não tem utilidade. Então, tá aqui essa construção. Sei lá, assim, eu fico pensando em muita coisa quando eu vejo isso. Tipo,
a sensação que eu tenho é que a gente às vezes acha que concreto é sinal de progresso, né? E essa obra parada, eu não sei, eu não consigo ver progresso nisso, né? Eu só vejo... é triste. Quando eu era criança, eu passava a maior parte do tempo na casa da minha avó. Ela morava nesse bairro que chamava Ilha do Sol, e eu lembro que para chegar lá eu tinha que atravessar por uma ponte que ficava sobre um rio que cercava todo o bairro. E uns passos mais para frente dessa ponte tinha uma subida que também era toda feita das pedras desse rio. Eram pedras assim grandes e redondas, que a vizinhança costumava chamar de pirambeira. Nossa, eu era tão pequenininha que eu nem conseguia subir a pirambeira sozinha, sempre precisava de ajuda. E aí logo em seguida vinha uma descida que dava caminho por uma trilha onde eu passava pelo quintal das pessoas, porque as casas que existiam ali na época não tinham nem portão. E eu continuava me guiando e tenho uma memória bem forte de saber que estava chegando perto da casa da minha avó, quando o barulho dos pássaros ia ficando cada vez mais alto e a temperatura caía, porque a mata ali era muito fechada. Daí logo eu estava ali na beira do rio, que era onde a minha avó morava e onde eu passei praticamente toda a minha infância, brincando com os meus tios, com as crianças da rua. A gente vivia numa espécie de comunidade, era como se fosse uma vila. Todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava. Eu não esqueço de uma vizinha que ficava na frente da casa da minha avó e que no quintal ela tinha plantado um pé de abacate e o marido dela resolveu pendurar um balanço lá para as crianças da rua brincarem. Então, quando eu não estava no rio, eu estava trepada no balanço. E foi lá que eu fui feliz, foi lá que eu fui criança, até que a minha avó se mudou. E aí, hoje eu não frequento mais esse lugar, então só sobraram as memórias mesmo da minha época de infância, né? E eu sei que o rio virou o esgoto da comunidade, as pessoas depositam lixo lá, não tem mais o cuidado que existia antes, o número de casas também acabou triplicando. E o que fica é mais a saudade mesmo e a tristeza de saber que as crianças de hoje não vão ter a oportunidade de crescer nesse lugar cheio de riquezas e tão lindo, né? Porque eu só tive experiências incríveis lá. Eu morava bem perto do morro, bem pertinho mesmo. E toda vez que anoitecia, meu pai levava eu e minha irmã pra admirar, pra passar o tempo. E eu nunca me lembro de tudo. Me lembro só de algumas coisas só. Eu lembro do caminho, que era uma trilhazinha. Lembro que tinha vários bichos, então disso eu lembro. Das constelações, lá em cima era muito alto. Então tinha várias constelações bonitas e dava pra ver super. Dava pra ver a cidade, era bem legal lá de cima. Quando não dava pra subir, tinha uma casa bem do lado. Não sei se eles fabricavam ou se eles só revendiam picolé. Então quando eu não subia, eu brincava de casinha e sempre com um picolé na mão, sabe? É algo que tá na mente ainda. Não foi esquecido, eu esqueci de bastante coisa disso não. Só que depois de um tempo eles começaram a construir ali. Quando eles iam destruir o morro, tremia o chão, tremia a parede, fazia muito barulho mesmo. A gente não podia sair de casa porque tinha perigo de uma pedra cair, né, e acontecer algum acidente, então a gente sempre ficava em casa. Eles sempre colocavam notificações, a gente não saía de casa. Era bem chato essa parte. Aí foi isso, eles começaram a construir e agora é o que é hoje, que é um mercado. E tá aí. Perto da minha casa tinha uma mata bem fechada e eu lembro que eu ficava brincando lá com as minhas amigas e tal. E faz 2 anos que eles resolveram usar esse lugar como um depósito de pedra, né? E o que eu tenho hoje
são fotos que eu ficava tirando, né? Quando a gente estava brincando, a gente tirava umas fotos de lá. E as fotos, as imagens, elas não mostram o que eu sentia, sabe? O que eu sinto daquele lugar ainda. É estranho hoje, porque hoje eu ainda passo lá, né? E hoje eu olho e só tem pedra, não tem mais a vida que tinha antes, sabe? O lugar mudou totalmente. E ainda hoje eu tenho umas fotos guardadas e eu vejo que não é a mesma coisa, sabe? Elas não mostram toda a riqueza daquele lugar e o sentimento já não é mais o mesmo, eu não consigo ter o mesmo sentimento que eu tinha antes. E é triste ter esse sentimento roubado, né? A gente mudou pra cá e não conhecia, né, ninguém. Então, ficava dentro de casa a maior parte do tempo. Era eu e minha irmã. Então era eu com ela comigo. Era o que a gente tinha, assim. Depois de um tempo, a minha mãe arrumou um emprego e a gente teve uma babá, né? E essa babá morava de frente da nossa casa. Então o que a gente fazia era atravessar a rua e entrar na casa dela e atravessar a rua para voltar para casa, assim. Não tinha como passear, brincar na rua. A gente não teve isso. E conforme eu fui crescendo, a gente foi se mudando e foi saindo, né, do bairro, assim. A gente morava bem no centro do bairro, no meio onde tinha tudo. E depois a gente foi subindo, assim. Então a gente foi subindo, mudando de rua em direção à pista. Hoje eu moro na frente da rodovia e eu perdi muito desse contato com a mudança que o bairro sofreu lá pra dentro. Eu desci esses dias pra ver e é outra coisa, assim. Não é a memória que eu tenho do caminho que eu fazia, enfim, pra ir pra escola, e tudo mudou e eu perdi essa mudança. Não percebi mesmo. Hoje eu vejo que a minha percepção em relação à mudança do espaço ficou. Eu tava muito fixado nessa coisa de ficar em casa. Nunca fui de brincar na rua. Também nunca tive muito amigo, assim. Então, com o passar do tempo, eu acabei não me preocupando com isso, não olhando para esse espaço natural, assim, esse lugar que é aberto, que é verde. Não vi, não percebi. Nossa, eu lembro nitidamente como é que era, tipo, a praia antigamente, né? Nossa, todo mundo aqui do bairro ia pra lá, catar marisco, camarão, bibigão, ostra. E as ostras, principalmente, era tipo meio que o café da manhã da gente. A gente levava sempre limão, né? E às vezes sal, porque, né, nem precisa, a gente tá na frente do mar. Mas enfim, era sempre uma diversão, assim, a gente comia bastante esses frutos do mar, porque era, tipo, muito natural, não tinha quase ninguém aqui. Depois que foi começando a vir um monte de gente pra cá, aí já não era mais a mesma coisa. Eu lembro, assim, que uma coisa que eu fazia muito com a minha avó era catar siri pelo rastro. Pra você ter uma ideia, a praia, ela era cristalina, né? Ela é uma enseada, então não tem muita profundidade. E quando a maré secava, a gente chegava e via todas aquelas patinhas na lama, né? E aí, tipo, a gente ia seguindo esse rastro e aí ia pegando o siri e tal. Era muito divertido. E eu lembro que, tipo, meu pai ia na costeira, ia pegar sururu, que é o mexilhão, né? Que o pessoal fala. E eu não sabia nadar. Eu sempre tinha que estar com uma boia, alguma coisa assim, porque, infelizmente, se eu me soltasse, eu iria me afogar. Porém, eu me soltava e não me afogava. Eu não sei o que acontecia, eu tinha uma conexão muito grande com o mar. Então, na hora que eu
soltava da boia, assim, eu ficava observando muito, assim, sabe? Peixinho, crustáceos, enfim, eu sempre fui muito desse lugar, sabe? De ficar observando, de ver como é que reage, se era mais encolhidinho, se era mais, sabe? Era uma coisa muito divertida de fazer, e eu passava horas fazendo isso. E eu lembro, assim, que nas vezes que o meu pai ia me buscar no fundo, né? É porque ele olhava, tipo assim, a boia sozinha no mar, flutuando, e eu lá embaixo. Como não era muito fundo, mas pra minha idade era super fundo, ele logo já deixava tudo assim na costeira, né, nas pedras, e já ia mergulhando me buscar. Mas eu não esboçava desespero nem nada, sabe? Eu sentia que eu tava tão tranquilo ali, flutuando, e sempre tive uma respiração, né, um fôlego, vamos dizer assim, bem legal, bem forte. Então, tipo, eu conseguia e consigo ficar bastante tempo debaixo d'água. Mas era um lugar assim tão limpo, tão gostoso, era cheiroso, pra você ter ideia, sabe? Era muito cheiroso, tinha aquele cheiro real de maresia, sabe? Mas não esse cheiro que de hoje em dia é enjoativo e tal.